É, aquela coisa, né? No Corinthians nada é feito para recuperar o clube, né? E o único caminho que A tal existe é o conta caminho. chega, Mauro? A tal conta chega do A Corinthians? conta já chegou há muito tempo, né? Ela está lá implantada, lá está bem inserida. E a única saída para o Corinthians é fazer o que fez o Flamengo. Mas para isso você tem que ter boa vontade, gente capacitada, disposta a fazer um trabalho de recuperação, ciente de que vai passar alguns anos com times mais fracos, cortando custos, tentando alavancar receita, sendo transparente com o torcedor, explicando para ele. Agora tem que ter gente capacitada para isso também. O Flamengo teve muita sorte, quando lá em 2009, 10, começaram as primeiras reuniões. Quem começou com isso foi o Flávio Godinho até. Aí depois, BAP, o Valinho, o próprio Landim, o Langoni, né? O Cláudio Prakovic, o Willeman, que é o cara do jurídico, né? Era o vice-jurídico. Essas pessoas se Tostes, reuniram e né? Tostes. o Tostes, que é o vice de finanças novamente, na atual gestão, e outros que eventualmente eu me esqueça aqui. Essas pessoas se reuniram, pessoas com experiência de gestão em determinadas áreas, né? E montaram um projeto de recuperação do Flamengo. E o projeto de recuperação foi, primeiro, cortar custos. O símbolo disso, Wagner Love, devolveu ao CSKA, porque não tem como pagar. O vice-presidente de futebol era o Valim Vasconcelos. Só perguntar para ele, ele conta. Chegamos para o CSKA e falamos, ó, não temos como pagar. O CSKA queria o jogador de volta, fizeram lá um acordo, lá, devolveram o jogador. Então o Flamengo ali abriu mão do seu principal jogador. Isso foi um símbolo, porque ao invés de contratar, o Flamengo abriu mão do seu principal jogador. O Wagner Love, em 2012 para 2013, era um jogador importante, né? E joga até hoje. E jogou bem em outros momentos, em outros clubes. No próprio Abriu Corinthians, mão do 2015. Dorival, né? Abriu mão do Né? Dorival O também. Dorival, o Flamengo fala para ele, Dorival, tem aqui uma situação do seu contrato que a gente não tem como pagar isso aqui. Aí o Dorival, não, mas está no contrato. O direito do Dorival também, quero que vocês respeitem. Sim. Então vamos rescindir o contrato. Rescindir unilateralmente. Claro que eles sabiam que iam perder na justiça. Mas nesse meio tempo, o Flamengo ganhou tempo, fôlego para poder pagar o que tinha que pagar o Dorival. Né? E aí conseguiram patrocínios até com algumas interferências pessoais, de pessoas que tinham bom relacionamento com algumas empresas, e foram procurar, alguns dirigentes, pô, patrocinar o Flamengo até o final do ano e tal. Foi assim que o Flamengo conseguiu patrocínio de uma montadora na época. Né, mas futebol, pô, ninguém dá, Flamengo não tem nenhuma credibilidade. Não, mas agora quem está lá é fulano, ciclano, betano, babá, eu. Foi assim que a coisa funcionou. E aí o Flamengo foi caminhando, né? Montou um time limitado, pegou alguns jogadores de um patamar um pouco mais alto, mas sem pagar multa, todos emprestados. Marcelo Moreno, que acabou sendo reserva do Hernani Brocador. Que não O estava em Elias, alta, né? E aí não saíram tão caro como o Elias, não estava em alta, né? Então, o Elias veio emprestado do Sporting. Jogadores que o próprio Corinthians não usava mais, como já estava lá o Felipe, chegou o Chicão, né? O André Santos, que o Arsenal estava emprestando também, que não decolou lá no futebol inglês, o Flamengo pegou emprestado. Subiram alguns jogadores da base, Luiz Antônio e tal, e montou um Samir. time com aquele pessoal todo ali e foi embora. Aí teve a felicidade de ganhar uma Copa do Brasil, que foi a primeira Copa do Brasil com a volta dos times da Libertadores, né, que não jogavam até o ano anterior, quando o Palmeiras foi campeão. E o Flamengo venceu a Copa do Brasil, derrotando o Atlético Paranaense na final, que eliminou a dupla Grenal, derrotando o Goiás, que foi um dos melhores times daquele Campeonato Brasileiro, derrotando o Botafogo, que foi um dos melhores times daquele Brasil. Pegou adversários difíceis naquele momento. O Goiás foi um dos melhores times do campeonato, o O Botafogo Cruzeiro, também, né? Que era o time. e derrotando o Cruzeiro, que foi bicampeão, campeão naquele ano e bi no ano seguinte. Então fez uma incrível campanha na Copa do Brasil, ganhou aquele título, aquilo deu realmente uma certa folga, né? Um respiro, né? A torcida não ficou tão ávida por conquistas, porque ganhou um título que ela não esperava, e foi feito esse trabalho pouco a pouco. E a coisa seguiu. Mesmo com a cisão, né, na diretoria, a gestão que continuou com o Bandeira de Melo seguiu ali a receita do bolo que foi desenhada pelos caras que saíram, e alguns ficaram, e o Flamengo se recuperou em alguns anos. Se você pensar na primeira grande contratação, teve o Cirino antes, mas a primeira grande contratação de valor significativo foi só em 2017. Everton Ribeiro. Em 18, Vitinho. Ainda da gestão do Bandeira de Melo. Então você vê, ó, 13, 14, 15, 16, 4 anos e meio, mais ou menos, para contratar o Everton Ribeiro. Pagando acho que 6, 7 milhões de euros na época lá, o time dos Emirados Árabes Unidos. Então foi assim. E o Flamengo foi. Com o time que podia ter. O Guerreiro chegou no Flamengo, mas sem pagamento de multa. Ainda veio o Diego Sheik também, sem naquele momento. pagamento.
O Diego, em 2016, sem pagamento de multa. O Flamengo negociava o quê? Que aí o Flamengo já tinha uma folga no seu fluxo de caixa que permitia alguns salários mais altos. Mas não tinha dinheiro para pagar a multa rescisória. 5 milhões de euros, 7 milhões de euros. Né? Você vê o caso do Corinthians, segundo essa matéria do site GE, lá, extraído do balancete do clube, nos números, esse ano, em poucos meses, 3, 4 meses, investiu 130 milhões de reais em contratações. E algumas que não dá para entender. Como é que alguém paga, todo respeito ao Mateuzinho, 4 milhões de euros por 60% do Mateuzinho, gente? E detalhe, o jogador estava emprestado. Poderia ter ficado com o jogador por empréstimo, ter negociado com o Flamengo uma taxa de vitrine para uma eventual saída, né, que era a questão ali que criou um certo desconforto, e o preço no final. Se o Mateuzinho der certo, a gente paga tanto e fica com o jogador. Não. O Flamengo foi ótimo, porque o Flamengo vendeu o jogador por um valor alto, um jogador embaixo na reserva. Então, o Igor Coronado, o jogador da rede social, naqueles gols da rede social e tal. Né? Segundo o ex-dirigente do Corinthians que saiu lá, do financeiro, né? Tem um custo mensal entre salário, luvas, encargo, sei lá, mas o que de 2 milhões de reais. Cara. Como é possível uma coisa dessa, gente? Quer dizer, o Corinthians faz uma gestão que é a contramão do que deveria ser. E repito, né? Não tem outro jeito. É o caminho do Flamengo. Que o Flamengo podia, agora não pode. Essa conversa fiada. E mais, uma conta básica. A dívida do Flamengo beirava 800 milhões de reais. Eram 700 e tantos milhões. Quase 800 milhões, né? Com muitas dívidas de curto prazo, que é um problema do Corinthians também, que são essas dívidas bancárias, especialmente com juros altos, tem que pagar daqui a poucos meses. O Flamengo faturava cerca de 200 milhões. Ou seja, a dívida do Flamengo era quase 4 vezes o faturamento anual. Quase 4 vezes. O Corinthians começou esse ano com uma dívida em torno de 2 bi, agora já passou disso, e faturou 1 bilhão. Ou seja, a dívida do Corinthians, na virada do ano, ela era o dobro daquilo que o clube faturou no último ano. Ou seja, a proporção é muito mais favorável do que era do Flamengo. E mais, ninguém tinha feito o que o Flamengo fez. Ou seja, como é que você poderia dizer que ia dar certo? E o torcedor comprou a briga. Entendeu que era o único jeito. Se o Corinthians tivesse gente capacitada, isso é um ponto muito importante, essa palavra não pode ser esquecida, capacitada. Não basta querer, tem que saber fazer. Passando periodicamente, como o Flamengo fazia, olha, reduzimos a dívida, acertamos isso aqui, fizemos um acordo aqui na Justiça do Trabalho, estamos limpando a casa, estamos arrumando, a coisa está avançando, sempre dando essa satisfação ao torcedor e podendo citar, olha, aquilo que o Flamengo fez, nós estamos fazendo aqui. Em alguns anos, nós vamos bater de frente com o Flamengo. Porque aqui é Corinthians. Esse tinha que ser o discurso, e mostrar os números. Eu tenho certeza que a torcida ia apoiar, não tenho a menor dúvida. E encher o estádio, hein? Lá de Itaquera, e encher o estádio. Não tenho dúvida disso. Não tenho a menor dúvida. A torcida do Corinthians iria apoiar, como a do Flamengo apoiou. E o clube em 4, 5, 6 anos sairia do buraco, sei lá. Estou dando aqui um chute para 4, 5 anos, depende da capacidade de regeneração do clube. Não adianta vender falsas ilusões. O torcedor tem que ter consciência disso. E o Flamengo, por ter já conseguido com êxito esse mesmo caminho, seria, sabe, toda vez, o Flamengo fez, estamos fazendo também. Mas será que vai dar certo? Deu certo para eles, por que não vai dar certo para a gente? Você tem até um argumento muito, muito bom para ser apresentado. Mas, aí você lembra o começo desse ano? Vamos contratar o Gabigol. Acabou a farra. E muita gente acreditou, muita gente festejou, inclusive na mídia. Aí é difícil, amigo. Agora mesmo, o Gabriel fez aquela besteira, né, de vestir a camisa do Corinthians e deu todo aquele forró-bodó. Teve um torcedor comemorando. Cara, você comemorando porque o cara vestiu a camisa. Daí que ele vestiu a camisa. O que isso ajuda o Corinthians? Nada. Deu foi azar. Piorou mais ainda a coisa. Desde então. Só piorou. Se alguém for supersticioso, vai dizer que deu azar. Claro, estou falando em tom de brincadeira, evidentemente. Mas isso não é para você comemorar, gente. É torcedor de balanço. Melhor ser torcedor de balanço do que torcedor de contratação. Que o clube não pode fazer, que não tem dinheiro. O torcedor de balanço, pelo menos, ele está atento à saúde financeira do clube, porque ele sabe que um balanço bonito, bem limpo, positivo, significa o seguinte: o meu clube pode fazer contratações, o meu clube pode montar um time forte, o meu clube está no caminho certo. Antes o torcedor de balanço do que o torcedor de contratações. Que esse é um cara que vive em Nárnia, né? Sempre querendo contratações mirabolantes e que não valoriza muita coisa além de mercado da bola. E que muitas vezes nem acompanha o jogador. E quem apontou o problema, quem apontou as primeiras decisões da diretoria do Corinthians nova como amadoras,
foi muito atacado. Ah, não sabe de nada e tal, tem dinheiro sim, porque vendeu, enxugou a folha e tal, e você falando, cara, mas só isso não adianta e tal. E eu nem enxergo, sinceramente, aí é uma questão minha, do meu lado torcedor. E eu até entendo quem acha assim, mas para mim, Corinthians não é rival do Flamengo. Eu não consigo ver o Corinthians como rival do Flamengo. Vejo como concorrente, adversário. Rival, não consigo ver. Para mim, tem uma conexão que eu aprendi futebol tendo essa conexão. Se não tem hoje, aí é problema de quem desfez essa conexão. Para mim, sempre existiu essa conexão entre Flamengo e Corinthians. Não vejo o Corinthians como rival, não desejo o mal do Corinthians. Para ser sincero, prefiro o Corinthians forte ganhando o Paulista do Palmeiras. Então o Corinthians e do corintiano atacando antes, não sei o que não querem ver a gente se recuperar e a gente olhando e vendo, cara, vão dar com os burros na água daqui a pouco. E todo mundo avisa e dá sempre a mesma cruzeirada. A cruzeirada começa sempre por aí. A imprensa é a primeira a notificar a situação, os problemas e tal, e o torcedor nega até a coisa explodir na cara dele. Agora, com essa questão do patrocínio macho, estourou na cara perderam o patrocínio macho, estourou na cara do corintiano. Aí agora ele fica com aquela cara e tal, quem são os responsáveis? Agora sim, vamos correr atrás. Se tivesse tido um senso crítico lá no início, talvez, e fizesse movimentos contra a diretoria, talvez a coisa não tivesse chegado com a gravidade que chegou em tão pouco tempo.